Fala, povo de Deus, povo abençoado, aqui é a Thalita Trindade do canal Diário da Thali. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, Efatá, que quer dizer, abre-te. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo, ele faz bem todas as coisas. Faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui foi que muitas vezes nós pensamos que porque Jesus operou na vida daquela pessoa com uma libertação, com uma cura, enfim, com um milagre, porque aconteceu na vida da pessoa daquele jeito, vai acontecer na nossa vida do mesmo jeito. E aí começamos a formar milagres na nossa cabeça, baseando-se na vida do outro. E não é bem assim. Nós vemos aqui que Jesus ele tem formas peculiares de tratar cada milagre que ele vai fazer. E aqui vocês veem que ele vai tirar a pessoa do meio da multidão, né, aquele surdo, ele tirou do meio. Ele não poderia curar lá no meio? Poderia. E por que ele tirou lá do meio? Então, e foi no particular. Então ele colocou os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe a língua. E aí levantou os olhos do céu e disse Efatá. E aquilo aconteceu, e o milagre aconteceu. Me lembra também muito o milagre que Jesus fez, que foi com a filha de Jairo, Talita. Que ele poderia ter curado ela para todo mundo ver, aquela multidão ver, mas ele fez o quê? Fechou a porta do quarto, ficou só os pais da menina, ele e os discípulos, e ali aconteceu o milagre. Então, percebe que muitas vezes Jesus vai fazer um milagre no particular, não quer dizer que ele vai fazer na frente de todo mundo, talvez dentro da igreja, ou às vezes é no particular, no seu quarto fechado. Ou... Jesus ele tem N possibilidades de trabalhar do jeito que ele quer, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então, tá aí um ponto para nós refletirmos, que nós devemos entender que muitas coisas Jesus vai fazer no particular conosco. Tem coisas que ele vai fazer para todo mundo ver, mas tem coisas que é no particular. E nós devemos entender isso, que a nossa vida não vai se basear na vida de outra pessoa. Nós podemos seguir alguns exemplos, tipo assim, aquela pessoa foi por ali, foi bem sucedida, a gente vai lá, tudo bem, tentando trilhar o mesmo caminho da obediência e ser bem sucedido. Aquela pessoa fez aquilo ali, deu ruim, então você toma exemplos assim. Mas em questão de milagres, isso é muito particular. Então Jesus ele trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. Então nesse texto a gente vem a entender que Jesus ele não trabalha da mesma forma, do jeito que igualzinho trabalhou na vida de alguém, daquela pessoa que fez um milagre daquele jeito, vai ser na minha também. Não é bem assim que funciona. E aí nós vamos ver que Jesus ordenou que a ninguém contasse aquilo. E quantas vezes também acontecem coisas conosco que Jesus fala, fica quietinho. E às vezes a gente vai lá o quê? Mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. Isso é bom? Não é, porque foi uma desobediência, porque Jesus ali deu uma ordem, né? Ele ordenou que a ninguém contasse aquilo, o que aconteceu. E o que ele fez foi dar com a língua nos dentes, né? Tudo tem um propósito. Se Jesus pediu para não contar nada, cala a boca, cala-te, em nome de Jesus, fique quieto, né? Não, preciso contar para todo mundo o que Jesus fez, mas nem sempre precisa contar. Existem milagres que Jesus fez na minha vida que foram milagres grandiosíssimos, talvez um dos maiores que eu já recebi até hoje. Maior ainda do que como foi o meu casamento, que foi um milagre, eu não sei se eu já contei aqui no canal, mas foi uma manifestação e um milagre do Senhor. Mas um milagre muito grande.
E o Senhor falou, fique quieta. Então tá bom. E ali eu fui passando todos os processos e quietinha. Tanto que quase ninguém sabe. As pessoas que sabem são as que precisavam saber, porque estavam me acompanhando durante o processo. Mas o restante não. Então vocês veem que quando Jesus ordena uma coisa, tem um propósito. Talvez naquele momento não era a hora de falar, mas em algum outro momento ele vai permitir. E aí nós vamos ver também que essa questão, né, de quanto mais proibia, mais eles o divulgavam. E vocês percebem que é assim quando recebemos uma ordem, mais ainda quando a gente é adolescente, um pouco mais novo, que a nossa mãe fala assim, olha, não pode fazer isso. Mais dá vontade de fazer. Eu era adolescente, tinha uns 13, 14 anos, eu tinha muita vontade de usar lápis no olho. Uma vez eu coloquei, minha mãe me deu uma surra. Falei, tira isso agora, não vai usar isso agora, você não tem idade pra isso. Brigou um monte comigo. E aí, quanto mais ela falava que não podia, mais eu queria usar. Vocês entendem? Parece que que nem Adão e Eva. Deus falou, olha, come de tudo, só não toca naquela árvore. O que eles fizeram? Eu quero aquele fruto. E o restante não tá me saciando, tem que ser aquele fruto. Então vocês veem que quando são proibidas algumas coisas, parece que tem um comichãozinho que fica dentro da gente assim, vai lá, vai lá, vai lá. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não é de hoje que isso acontece. Quando Jesus nos ordena algo, é besteira, isso é religiosidade, nem sempre. Nós temos que estar atentos aos sinais, aquilo que Jesus tem nos conduzido. Então, se ele pediu ele ordenou, ele não pediu com jeitinho, ele ordenou. A palavra é bem clara. Então, Jesus lhes ordenou que a ninguém contasse aquilo. Mas, quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. Então, quanto mais ele falava, mais o povo divulgava ele. Ele faz milagre, faz prodígio, faz maravilha, faz tudo. E eles maravilhavam-se grandemente, dizendo, ele faz bem todas as coisas. E aí é o ponto que eu gostaria de chegar, o ponto principal mesmo. Eu falei um pouquinho de alguns versículos, mas eu contextualizei aqui algumas coisas, mas se eu for a fundo mesmo, tem todo um porquê, né? A Bíblia a gente estuda ela perguntando por quê? Por que Jesus tocou? Por que Jesus cuspiu? Por quê? Então, mas não é esse ponto que eu gostaria de falar hoje. Gostaria de falar que Jesus, ele, na condição de um grande líder, ele libertou a mulher cananeia, o filho da mulher cananeia, ele cura um surdo e um gago, ele se manifesta aos homens com compaixão, enfim. Aí é o ponto. Impressionar. Quem te vê de vez em quando, você se prepara para aquele momento. Aí as pessoas vão se impressionar, ok. Mas Jesus, ele não se preparava somente para alguns momentos. Ele se prepara para apresentar aquilo na vida diária dele. E não só em um momento. Então, a aprovação tem que vir sempre do lado de dentro. Família, casa, né? Nós temos que ser aprovados dentro de casa, primeiramente. E é isso que eu gostaria de falar, porque ele faz bem todas as coisas. E eles se admiravam por isso, porque ele fazia bem todas as coisas. E o ponto é esse. As pessoas, quando olham para nós, elas ficam admiradas porque fazemos bem todas as coisas, somente na frente das câmeras, numa rede social, para os outros lá fora e dentro de casa. Quem somos, como agimos. Nós carregamos isso todos os dias. Então nós somos o que somos em todo o tempo. Né? Jesus, ele não tinha algo como se fosse uma máscara ali, né? Ele não impressionava só de vez em quando. Aquilo era tão natural para ele. Jesus não estava querendo impressionar ninguém, aquilo era ele mesmo, né? E todos nós somos capazes, sabia? De sermos bons em todas as áreas, de fazer tudo bem em todas as áreas. Todos nós temos essa capacidade, né? De cuidar daquilo que Deus já entregou para nós. Nós temos essa capacidade. Jesus, ele simplesmente tinha uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de obediência. Então, para ele,
aquilo era muito natural, ele não forçava ser daquele jeito. Mesmo ele sendo filho de Deus, nós sabemos que ele veio à Terra para provar para nós que mesmo sendo homem, ele se fez carne, se fez homem e conseguiu passar por diversas coisas. E até mesmo tomar cuidado com o caráter. E ele tinha ele tem um caráter imutável, né? É impressionante. Mesmo ele sendo santo, mas mesmo assim, ele veio para a Terra e poderia ter sido corrompido, mas ele não foi. Por quê? Porque ele era santo. E ele mostrou que ele passou por diversas situações, mas ele tinha uma conduta certa, ele mantinha uma intimidade com Deus que o fazia ser daquele jeito, era natural, né? Então, o que eu gostaria de dizer é isso, que nós temos essa condição de fazer tudo bem, depende de nós, depende de como encaramos as coisas, e que nós não venhamos nos preocupar em impressionar os outros só em um momento, mas que nós venhamos sermos de verdade todos os dias da nossa vida, e para nós sermos bem melhores ainda para os nossos dentro de casa, né? Lá fora não adianta a gente querer impressionar, nós temos que carregar isso, sermos o que somos dentro de casa, lá fora, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Porque Jesus, ele nos ensina aqui, que a multidão olhava, o povo olhava ao redor e não tinha alguém que pudesse falar ao contrário, porque ele faz bem todas as coisas. Não é uma ou outra, são todas as coisas. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. São esses pontos, né? A palavra de Deus é muito preciosa. E nós vamos ver que ela nos ensina todos os dias alguma coisa. Muito importante, né? Para o nosso cotidiano e para carregarmos a nossa vida com Deus de uma maneira correta. Amém? É isso que eu gostaria de compartilhar. Fique com Deus, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.